e fala que é a mão de Deus. Vem a irmã lá e fala do vaso quebrado. Oh, meu Deus. Aí vem, Juninho. Como é que é? Eu não sabia. Como é que é? Canta esse negócio aí. Eu não sabia que um dia alguém viria. Esse alguém Foi Jesus que me falou. Aleluia, Jesus. Ele amou, ele veio. meu redentor. Oh, maravilhoso. Glória. Vinde a mim, não sou das mãos. Amém? Irmãos, os pastores que nos antecederam, falaram, pastor Israel. O Israel está querendo me levar de manhã na escola dominical lá, no Vejo Quebrado. Ele deve estar agendando um negócio lá. O pastor Moisés falou com bastante eloquência. E eu, de contrapartida, eu quero trazer uma mensagem mais didática. Os irmãos, me permitem? Porque não adianta. Eu queria que a mensagem eloquente, vocês já ouviram o pregador pregar na sexta-feira para o presidente? O pastor presidente já foi pregado na sexta. Ontem à noite vocês tiveram um pregador pregando também com muita eloquência. Hoje à noite terá outro. Então eu quero trazer uma coisinha assim mais didática. Oh, Jesus. Tá bom? Um segredo, Deus também fala com didática, tá bem? Abra comigo a sua vida. Irmãos, continuem sentados, não precisam levantar. Oh, Deus santo. Porque a única leitura que obrigatório que nós temos que nos colocar de pé é a leitura inicial. Né? Dos anos 99, 2000 para cá, começou alguns pregadores famosos, pedir à igreja para colocar-se de pé enquanto ele lê a palavra para pregar. Isso, irmãos, não é antiético, mas também não é obrigatório. Então, podem ficar sentados, que as irmãs, às vezes, com a criança no colo, fica meio esquisito. Vamos abrir os textos. Oh, Deus santo. Aleluia. Você levantava para a leitura inicial. Para a pregação, começou de 90 para cá, dos 99 para cá. E nós vamos, isso, irmão, é um costume. É igual o apóstolo Paulo, a igreja do Senhor, quem tem um costume tem, mas não é oficialmente. É eu que vou esse negócio aqui. É eu? Ah, agora é eu. Então, irmãos, vamos ao texto de Jeremias, capítulo 18. Vamos ler. Oh, glória, aleluia. A parte A do capítulo, versículos número 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Então diga comigo: o vaso quebrou. Quebrou. Amém? Amém. Quantos vasos nós temos aqui nesta manhã? Aleluia. Glória. Eu acho que vou entregar o microfone e vou embora. Porque eu acho que eu ainda não sou vaso. Existem alguns encontros por aí que eles dizem encontro de vaso. Eu não sou vaso, irmão. Eu acho que no final aqui, se eu tiver tempo suficiente para falar, você também vai dizer que não é mais vaso. Oh, Quer Deus saber o santo. porquê? Então vamos falar desde o começo. Amém? O nosso tema é: levanta-te e desce à casa do oleiro. O que é um oleiro? Glória a Deus. Primeiro ponto, eu não gosto de pregar sozinho. Eu quero convidar 3 pessoas para me ajudarem a pregar. Glória a Deus. Quem vai ser os corajosos ou as corajosas que vão vir me ajudar a pregar? A de blusa verde, vem me ajudar a pregar. Você pode vir me ajudar a pregar.
Vem você então, vem você. Mais 2. Aí, só o pregador ali. Jordão, quem é Jordão? É tu mesmo, meu filho. Papai gritou, filho, sim, senhor. Glória a Deus. Oh, Deus Santo. Aleluia. Esses pregadores mirins, eu sempre, irmãos, não gosto de pregar sozinho. Eu gosto de usar alguém para me ajudar a pregar. E já quero pedir permissão, pastor Jefferson. Se eu sentir de Deus de descer, o senhor me permite? Porque tem pregador que fala, com a permissão do pastor, mas nem pediu antes, né? Irmãos, primeiro, para nós entendermos o que é um olheiro, quando Deus disse a Jeremias, desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. E a Bíblia diz que Jeremias desceu. E quando ele chegou na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando com barro sobre as rodas. E nisso, enquanto o oleiro estava fazendo o vaso quebrou. Aí Deus fala com Jeremias: não poderei eu fazer assim com vós, ó casa de Israel, porque assim como é este barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Mas para os irmãos entenderem, gostei, muito bom. Mas para os irmãos entenderem, o processo da confecção do vaso não é um processo que faz de um dia para o outro. Antes dos irmãos entenderem que foi lá na feira ou no mercado para comprar um vaso, houve-se um processo cansativo, doloroso e estressante, que dura, depende do vaso, de 6 meses a 3 anos para ele ir para o comércio. Eu tenho que trazer para você, antes de eu falar do vaso, quantos tipos de barro existem? Existem no planeta Terra 200 tipos de barro, de argila, que tem a propriedade própria para que se seja feito algum trabalho. Aleluia. Existe barro que se é para fazer tijolo. Existe o barro para quem é da roça, que nem eu, fazia aquelas casas de pau a pique e barreava a casa. Qualquer barro serve. Existe o barro que é para fazer telha. Pergunta para o teu irmão aí, o que tu quer ser? Vaso ou telha? Qual a diferença entre o vaso e entre a telha? Alguém já parou para pensar qual é a diferença entre o vaso e entre a telha? A telha, quando a chuva vem caindo, ela vem e não te deixa molhar. O vaso não. Na hora que a chuva de Deus está caindo, ele enche, ele vai enchendo, e depois ele tem água para dar para 1, para dar para 2, para dar para 10, para dar para 20, para dar para 30. Essa é a diferença entre o crente vaso e o crente telha. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já que eu descobri que existe 8 tipos de barro que se pode fazer o vaso, antes de tudo, o oleiro é que vai procurar o vaso. Por favor, meus diáconos, passo de irmãos e irmãos, mande ele pegar essa terra, esse barro, que são barros próprios
propriamente dito de confecção de vasos. Três dos 8 tipos de barro estão aqui. Você pode pegar, você pode cheirar. Se você quiser cheirar, você vai ver que cada um tem um cheiro. Se você tiver um olfato um tanto apurado, vai perceber que tem cheiro diferente. Se você quiser passar nele, nada digo não é aconselhável, porque todo mundo está pondo a mão, você vai perceber que esses barros têm sabores diferentes. Podem passar, um começa pelo altar, outro por ali, podem olhar à vontade. Pode passar pelos irmãos. Não, pode deixar o prato, ele pegar um pouquinho, cheirar. Né? Agora, para você entender a confecção de um vaso, quem procura o barro é o próprio oleiro. O barro, ele geralmente se encontra em um lugar enlameado. O oleiro, ele arregaça a sua calça. Pode olhar, o joelho de pastor tem que ser calejado, tá? Se não for, tem negócio errado com ele. É diferente. O oleiro, ele vai ter que arregaçar a sua calça, o seu mano, trombar no seu braço e entrar. Eu estou de sapato, não vou tirar o sapato para ninguém sair correndo. E o oleiro começa pisando, já que eu pedi permissão, procurando com a textura com os seus pés, até encontrar um barro próprio que tenha liga própria para a competição do vaso. Na hora que ele encontra entre os seus dedos dos pés, ele fala: aqui eu achei um barro de excelente qualidade. Ele então começa a cavar, tira raízes, tira galho seco, tira às vezes restos de animais mortos, e lá no fundo ele tira aquele barro, pega aquele barro. Hoje tem caminhões que carregam, tem pá carregadeira que cava com maior facilidade, mas eu quero levar você para ir comigo a 2.480 anos atrás, que foi exatamente o tempo em que Deus mandou que Jeremias descesse à casa do oleiro. Ele, com a gamela, colocava aquele barro sobre aquela gamela, colocava nos seus ombros e ia caminhando para a sua olaria, que geralmente ficava nos fundos da sua casa. E quando ele chegava ali, ele colocava o barro dentro de um coxo também de madeira e colocava água. Outra parte do barro ele montuava num canto lá da olaria e deixava aquele barro por tempos indeterminados. Quando chegava a hora de pisar o barro, lembra-se que existem fatores na confecção de um vaso: aplicação espiritual. Minha vida, sua vida, existem processos que o próprio Deus, ele vai e te escolhe, te tirou de onde você bem sabe, te colocou sobre os seus ombros e te levou
noite alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E ainda diz mais: Deus está no meio dela. Aleluia. Deus está no meio dela. Maravilha. Passou para todo mundo? Podem colocar ali e podem sentar, meus diabos. Oh, Deus Santo, aleluia. Só que a Bíblia também diz: se Deus está no meio dela, ela não será abalada. Aleluia. Glória. Agora, quando aquele barro já ficou um bom tempo, algum lá no canto, o outro na cocheira, porque cada barro tem que ter um tratamento diferente. Não é porque nós pertencemos à mesma igreja e o mesmo ministério, o meu tratamento com Deus tem que ser igual com o seu, não. Uns o princípio é um coxo com água, outro é um campo. Meu Deus, aleluia. Aí quando chegou o tempo, o oleiro chega e olha e fala: tá na hora de eu começar a trabalhar com esse. Aleluia. Por que o pessoal fala isso? Tá na hora de eu trabalhar com esse. Deus, então, vou trazer para o sentido literal agora. Cresci em região em que se fazia muito tijolo. Que se fazia tijolo, irmãos, não é esse furado, não, é tijolo comum mesmo, né? Era pesador também, fazia, certo? Fazia também, tinha um certo moço que fazia alguma coisa de vaso lá, fazia umas bacias de barro, fazia umas panelas de barro, e ele costumava chamar a meninada para ajudá-lo a pisar os barros, e a gente gostava, irmãos. Tem processo na sua vida que Deus é que trata, mas tem processo que Deus usa homem para tratar com você, para que você chegue a uma estrutura que Ele precisa. Aí os homens começam a pisar no barro. Meu Deus. Alguém aqui gosta de ser barro? Se eu pisar no pé de alguém, alguém vai incomodar. Se eu pedir alguém para deitar aqui no chão e eu começar a pisar, eu vou pisar em lugar que a pessoa nem sabia que existe no corpo dela. O primeiro processo é a extração. O próprio Deus vai e te extrai da natureza e te traz para sua casa. Mas o segundo, alguém precisa pisar, alguém precisa amassar. Pergunta: por que precisa amassar, pastor? Porque se você olhar esse barro, você viu que tem alguma areia, e para se confeccionar o vaso não pode ter areia, não pode ter sujeira e não pode ter imundícia. É por isso que quanto mais o barro é pisado, a qualidade do vaso ela é melhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pisa. Sente pisada. Glória a Deus. Qual é melhor? Pisar ou ser pisado? Meu Deus, meu Deus. Pastor, inventaram a calúnia de mim, pastor. Falaram mal da minha vida. Levantaram contra mim. Falaram que eu fiz o que eu não fiz. E Deus é a minha testemunha. E Deus não me defendeu. Meu Deus, meu É Deus. necessário. É necessário. Oh, Senhor Jesus. Porque tudo isso faz parte do aperfeiçoamento. Oh, Senhor. Faz parte do seu aprendizado. E acima de tudo faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Aleluia.
Vocês não sabem o que é isso ainda não. Oh, glória, glória, glória. As irmãs lá atrás, quando alguém pisa, tá doendo? Tá doendo? Oh, Jesus. Dói, irmã? Aleluia. Então glorifica a Deus que tá doendo, minha filha. Não reclama, não. Porque no momento em que você reclama, o processo ele tem que ser repetido desde o começo. Meu Deus, meu Deus. Prova isso na Bíblia, pastor. Prova. Quem aqui já esteve na sala de aula? Aleluia. Não estudaram, não? Fugiram da escola. Moça, você, quando o professor aplica a prova, o que é que o professor faz? Tá. Vou perguntar aqui para o nosso irmão Júnior, ele está meio inspirado. Você já frequentou a escola? Já? Não vou perguntar até qual ponto, porque é antiético. Mas o senhor lembra quando alguma coisa estava difícil, o professor chegava e fazia o quê? Para você fazer, ele orientava. Para quem era meio tinha alguma dificuldade para fazer algumas coisas como eu, o professor até pegava na mão para você escrever. Ele te ensinava, ele te ouvia, ele te orientava. Mas chegava um dia, uma folha de papel passando por aí, quem está daqui? E o professor chega e fala: todo o material debaixo da carteira, somente lápis e borracha em cima da carteira. Todo mundo sabe o que é? O que é? E o professor passa de carteira em carteira, entregando uma folha. Aí, no momento em que você vai ficar com ela, todos pegaram uma folha. O professor vem, senta na sua mesa, dá uma olhadinha, pega um papel, finge que está anotando alguma coisa e fala: podem começar. Oh, meu Deus. Você está ali, um cochicha com o outro, a professora: fulano, não vale a pena colar, tem que ter aprendido. Uns acabam rápidos, outros demoram, outros terminam o período e não fez nem a metade. O professor levanta e vai corrigir as provas. Como é que tu chama? Bianca. E tu? Bianca. Ó, certo. Aprovado. Maria Eduarda. Vermelho. Você não passou por meio ponto, Maria Eduarda. Parabéns. Você foi aprovada. Mas a Maria Eduarda vai ter que repetir a prova se ela quiser ser aprovada e ir para um estágio diferente. E o apóstolo Paulo escreveu ao Timóteo dizendo: procura te apresentar-te a Deus como obreiro que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Isso é treinamento. Glória a Deus. Durante uma prova, se você não foi aprovado, pode passar 5, 10 anos, mas ela vai repetir. E no processo de Deus não adianta querer colar. Vocês devem estar falando, Balbano fala demais, né? Oh, Jesus querido, Pai. Tuas mãos, meu Deus, aleluia. Primeiro processo, quem é que extrai o barro? Quem extrai o barro? Oh, aleluia. Quem? Aleluia. E quem é o goleiro? Jesus. Deus, Jesus.
processo? Quem é que pisa o barro? Às vezes um colega de ministério levanta contra você. E eu tenho que agradecer aos colegas de ministério que levantaram contra mim no período da minha vida. Oh, Deus. Aos líderes que eu tive que levantaram contra a minha vida com o intuito de me derrubar. Jesus. Aos vizinhos que me caluniaram. Aos familiares que falaram que eu não era digno. Oh, Jesus. Mas eu fui aprovado. Aleluia! E se eu cheguei até aqui, eu tenho que agradecer aqueles que foram contribuintes para o meu crescimento na presença de Deus. Aleluia. O barro é pisado, o outro continua esquecido. Só que quanto mais tempo o barro é esquecido, melhor é a sua qualidade. Oh, glória a Deus. Agora, irmãos, tem. Eu anotei aqui quase 20 processos para a confecção do vaso. Eu vou ter que pular alguns. Mas tem alguns que eu não posso deixar de falar. Tem o processo agora de nivelamento. O que é nivelamento? Algum pedreiro na casa? Para que serve o nível? Para sair certo. Para que serve o nível além de sair certo? Para qualificar a qualidade. Qualidade fica certa, qualificar a qualidade. Mas para quê? Tem mais algum palavrinha mágica aqui? Para a estrutura sair boa. Mais o quê? Alguém falou lá, fez? Atrás? Para deixar todos nivelados. Aqui, meus irmãos, todo mundo é servo. Não tem ninguém maior do que ninguém. E na hora do nivelamento, se tiver alguém maior, vai ter que abaixar. E se tiver mais baixo, vai ter que se esticar. Aleluia! Terceiro processo, quem é que faz? É o oleiro. E o nivelamento começa. Segura pra mim, por favor. Em uma mesa quadrada, o oleiro agora Meu Deus. molha a sua mão em um óleo. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre as barbas, a barba de Arão. Aleluia. Quem quer você agora? Glória, 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 aleluia. O oleiro começa a mexer o barro, amassa. Aleluia! Olha de nariz perfeitinho. Quem é que fez, irmãos? Oh, aleluia. Olha os cílios, olha a sobrancelha, que perfeição! Quem é que fez, irmão? Oh, glória. É o nivelamento do oleiro que está fazendo. É ele cuidando de cada detalhe, ainda sendo barro. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Ele pega o barro, põe sobre uma mesa e começa, estica. Oh, Deus Santo, aleluia. Eu já estive na olaria. Eu já vi o processo artesanal sendo glória, feito. glória, 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 aleluia, aleluia. Eu já estive presente. Ajudei a pisar. Mas na hora de nivelar, ninguém podia pôr a mão. Era só o oleiro que estica, puxa, estica, puxa. Glória, aleluia. Depois ele pega aquele punhado de barro. Aí de novo. Aleluia, Jesus! Oh, glória a Deus!
aquele punhado de barro e vai andando com ele no meio da oficina. Tem ali, vou fazer de você um cilindro, parecido com um cilindro de massa de pastel. E ele então, passa o barro, passa para o seu braço, passa aí. Mas a braçadeira não cair, né? Passa para lá, passa para cá, passa para lá. E o barro fica na espessura de uma folha de papel. Para quê? Para tirar as areias. Para ficar do jeito que o oleiro precisa para trabalhar. Pode sentar. Pergunta por que tem que sair as areias. Porque depois que o vaso estiver pronto, ele vai para o caldeamento. E se tiver uma areinha, aquele vaso vai trincar. E uma vez que o vaso foi para o caldeamento, trincou, não presta para mais nada. É por isso que o trabalho do oleiro é com barro. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus. Passou pelo cilindro. Aí depois ele volta de novo para o molho. Oh, Deus Santo, Deus. É o segundo tanque. É o segundo estágio. Oh, Deus Santo, Deus. Aí vem o segundo estágio do molho. O barro mais uma vez volta a ser pisado. Só que desta vez é pelo oleiro. Meu Deus. Dessa vez é o próprio oleiro que vai pisar o barro. Olha, os homens não pisaram de noite, não. Agora é eu que vou fazer ficar do meu jeito. Lembra-se que esta profecia estava simbolizando o povo de Israel que haveria de ser pisado. E sabe quem usou para trazer Israel de novo à sua presença? Oh, glória, 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 glória. Os caldeus. Oh, glória, glória, Um povo glória. feroz Aleluia. que vem voando com asa como águia. Um povo maior e pior que tu. E o povo de Israel não acreditava que Deus poderia usar alguém pior do que ele. Às vezes de vez isso acontecer hoje, Jesus. Eu trabalho, Senhor. Oh, Sou dizimista. aleluia. Sou fiel nas minhas ofertas. Não consigo comprar nenhuma bicicleta, Jesus. Aí passa o vizinho que não teme a Deus. Para perto e fala assim: ei, crente! Já aconteceu comigo? Está acontecendo comigo. Está acontecendo. Lá no Rio Menso eu sou conhecido do pastor do mundo velho. Tem um pai, o pastor do mundo velho. Mas deixa Deus trabalhar, irmão. Deus tem o melhor para nós. Deixa falar. Enquanto estou falando, eu estou pregando. Glória a Deus. Enquanto estou falando, eu estou ensinando. Glória. Enquanto a prova está vindo, eu estou glorificando. Enquanto eu levanto a direita, eu levante para a esquerda. O que é que eu faço? Glória. Qual que é o segundo hino? É, Jesus. Adora. Oh, glória, Como é que é? glória, aleluia. Uma palhinha. Aleluia. O segundo hino que você cantou. Uma palhinha no segundo hino. Te adorarei. Hoje estou aqui para te adorar. Hoje estou aqui para te adorar. Estou aqui para te louvar. Aleluia, Jesus. É isso, irmãos. Hoje vou calar minha alma. Cala a alma, cala a voz, cala tudo. Deixa Deus falar por você, porque na hora que Ele fala, a sua vitória é garantida. Aleluia, Jesus. Glória Outra a Deus. pergunta, lembra da prova que eu distribuí?
sua mão também para aprender a fazer as primeiras letras? Oh, meu Jesus. Não? Tá, pegou? Na mão de quem o professor pegou? Na mão de quem o professor chegou aqui, ó? Vai no passinho da abelhinha. A abelhinha vai lá, volta cá, fechou em cima, puxou a perninha e fez a letra A. Aleluia! Oh, Deus Santo. Lembra do ovolino? Ele vem aqui, volta aqui, faz um chapeuzinho e fez a letra O. Mas na hora que o professor aplica a prova, ô pastor, Oh, não Deus fica Santo. gastando profecia, não. Não fica gastando Deus, não. Aleluia. Porque o professor, na hora da prova, ele está presente, ele só está em silêncio. Glória a Deus. Só tá de hoje. Lembra da provação de Jó? A provação de Jó durou 10 anos, irmãos. É, Jesus. Do início ao fim, a prova durou 10 anos. Deus fala no princípio. Aleluia, Deus. Deus deu testemunho de Jó no princípio. Oh, glória, glória, glória. A partir do capítulo 2, Deus faz isso, ó. Eu falei que ele é justo. Eu falei que ele é temente a mim. Eu falei que ele desvia do mal e eu confio nele. Não precisa falar mais nada. A mulher fala, os amigos falam, os anciãos expulsam, a esposa abandona a casa, Satanás atormentava até o sono do camarada. Meu Deus, tem misericórdia. Nem dormir o camarada podia. Você pensa que foi fácil? Vou ficar sem. Você pensa que foi fraco? Dá uma estudadinha no livro de Jó. E se alguém achar que é difícil ler, eu tenho uma série de 7 mensagens no meu canal do YouTube, as provações de Jó com detalhes. Se alguém quiser ir lá assistir a mensagem, pode. Tem quase 200 mensagens, pregações e estudos. Né? Não estou aqui fazendo uma propaganda não, mas se alguém sentir, Valdir Valgone, vai aparecer eu lá. Pode ir lá, muitas mensagens, muito ensinamento. Se o camarada estava assim, quando você machuca, dá aquela casca de machucar, ele dava aquele pus, ele já machucou aqui, agora não tem mais isso mais não, né? Muito remédio, muito antibiótico, né? Estou falando da nossa época. Ele enrolava na cinza e no pó, dava aquela crosta, quando aquilo trincava, vermes vivos saindo dentro da sua pele, e ele assim não murmurou. Quando ele abriu a boca depois, ele falou: olha, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Aleluia! Mesmo que Glória a a Deus! minha pele ou a minha carne se consuma, dos meus ossos eu verei a Deus. Glória a Deus! Depois que Deus pisou, hoje está fácil, irmão. Não precisa você nem ir. Anota os nomes que eu estou falando, dos processos aí. Existe uma máquina que se chama maromba. É uma máquina que funciona como se fosse aquelas bombas de concreto. Coloca o barro ali, tem uma espécie de um travo. É como se fosse uma broca grande. Ali o barro começa a ser misturado, triturado, misturado e prensado em um tubo. O barro entra aqui, vai entrando por ali, lá na frente ele sai da forma cilíndrica. Aí tem uma ferramentazinha. Eu vou ter que acelerar, irmãos. Vou fazer uma introdução. Outro dia eu vou brincar para falar mais um pouquinho. Pode ser? O relógio está quase mandando parar. Tá? Já tem 55 minutos que eu estou falando. Oh, Jesus querido. Aí ele sai em forma cilíndrica. Existe uma ferramenta que é um fio
Alguns usam um alho especial, outros usam arame, com 2 pedaços de madeira na ponta, chamado de carrinho de mão. Ali o vaso ele é cortado, o barro ele é cortado. Tem coisa que é tirada da sua vida e quando é tirada dói. E isso faz parte do processo de Deus. Glória a Deus. Tem coisa que Deus tira da sua vida, é te dando livramento, porque para você hoje é perda, mas em Deus Ele conhece o seu futuro e sabe que aquilo iria te proteger. Às vezes uma perda financeira que você tenha hoje é um livramento que você está tendo de Deus. Faz parte do processo e do cuidado de Deus. Após passar pelo cilindro, aquele barro é cortado e armazenado. É um local em que ele se torna, fica úmido. Ali começa agora o processo da confecção do vaso. O oleiro mais uma vez pega o carrinho de mão. É o carrinho de mão não, é o carrinho fio. Corta o pedaço do vaso na proporção do tamanho do vaso que ele vai fazer. Aleluia. Tem uma turma aí que chega e fala: coloquei Jeová no aparelho, eu não aceito essa situação. Para com esse negócio, gente. Para com esse negócio, tu és barro. Tem uma prova maior que tu és barro? Aleluia, Jesus, glória. Glória. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu pés, e com 2 eles voavam, e cantavam um para os outros. Como é que eles cantavam? Vamos cantar com regra de português? Vamos! Pastor, fique de pé, pastor Jefferson. Eles cantavam um para os outros. Fala santo aí. Santo. Agora vamos falar nós dois juntos. Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra. Aleluia. Toda a terra. Que terra é essa, irmãos? Olha um montinho de terra aqui. Ah, mais um pouquinho de terra ali. Mais um monte, mais um punhado ali. Lá fora. Mais um montinho lá fora. Então, quando está falando da terra, é porque somos pó. Somos terra. Mas essa terra aqui está cheia da glória de Deus. O oleiro começa a confeccionar o vaso. Não é de fora para dentro. O oleiro não está preocupado com a sua aparência, não. Ele começa a fazer o vaso de dentro para fora. Pode andar, pastor. Aí o oleiro faz isso. Os tradicionais põem a mão esquerda por dentro e a direita por fora. Mas como eu sou diferente, a direita por dentro e a esquerda por fora. A direita, a mão de dentro vem formando, e a esquerda só, e a mão que está por fora só dando acabamento. Até aí o vaso pode quebrar sem problema nenhum, porque ali ele está na mão do oleiro. Após a confecção do vaso sobre as rodas, Oh, Senhor Jesus. eu acho que ninguém mais me convida para chegar nessa região. Oh, Senhor Jesus. Após o vaso ser, alguma das irmãs tem um grão de cabelo para emprestar? Quem? Um grão de cabelo.
Ah, tem que ir, tem crente ainda, irmãos. Aleluia. É muito usado uma pecinha parecida com um grampo de cabelo. Oh, Deus. Você já viu aqueles vasos que tem desenhos nele? Usa-se uma peça de metal. Eu vou deixar ele diferente. Vai cortar no vaso, vai doer. Se você quer ser diferenciado, não quer ser apenas mais um no meio da multidão, então prepara, porque vai doer. Glória a Deus. Vai doer. Querido Pai, aleluia. E eu falo por experiência própria, dói. Oh, Senhor amado, aleluia. Dói, irmãos. Glória. Pergunta o que dói. O que dói? Oh, glória. É quando alguém chega perto da sua esposa e fala que a roupa dela não é roupa bonita. Oh, Jesus querido. Dói, irmãos. Outro dia na igreja, uma mulher chega para minha esposa e fala com ela: as roupas que você usa é ridícula. Mas eu falei para ela: você usa para a glória de Deus, não é para agradar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dói, pastor Samuel. Eu tenho que chegar para o senhor na reunião e falar: pastor, eu estou com um problema, não vou poder ir lá. Gente, eu queria ele, foi do meu aniversário. O Jefferson também, eu não fui no do Jefferson, só mesmo desculpa, Jefferson. Dói, irmãos. Dói na hora que você está ensinando a palavra de Deus aqui, a igreja está cheia. Mas quando você está no campo de missionário ali, ó, tem dia que eu estou na igreja, tá minha esposa é aquela jovem. E eu prego como se a igreja estivesse cheia, ela testemunha. Meu Deus. Porque hoje em dia o pessoal quer promessa, não quer mensagem, não quer palavra, não quer Bíblia. Jesus. Meu E eu falo na hora que Deus quer fazer um detalhe. Olha, eu não estou falando em questão de ministério, não. Começa a ser usado em um dom espiritual para você ver. Começa a fazer uma ação social no seu bairro para você ver como é que dói. Ali, desculpa o braço, por favor. Vai doer, vai modelar, vai falar: esse aqui é diferente dos demais. Oh, Jesus querido, aleluia, glória. O vaso sai da mão do oleiro. Glória, glória, glória. Ele não pode mais ser quebrado. Aleluia. O vaso agora é transportado para uma faxineira, um local chamado de deserto. Foi cantado aqui porque é deserto. Tem as irmãs que cantou por jogo. Alguém cantou sobre deserto que nem lembro quem é mais. O vaso agora é colocado no deserto, é colocado no estande de esquecimento. Mas o vaso já está formado e está esquecido. Pastor não lembra dele. Passa 3, 4 meses e não dá oportunidade nem para dar uma saudação. Às vezes é rejeitado até pela própria família. É o período do esquecimento. Oh, Jesus. O próprio Deus proporciona isso na sua vida. E não tem como você fugir. É Deus. Não tem como. Quer ser volta, tem que passar por isso. Mas aí a irmã cantou aqui que o vaso está quebrado. Seu vaso está quebrado? Está quebrado? Tá não, eu sei que não. Sabe por quê? Que muitas pessoas pensam que o vaso depois de quebrado não tem conserto. Só que o oleiro, ele é onisciente. Ele vê você agora e vê você lá no final do processo. E vai quebrar, então vai ter que ser executado. Então não reclama. Deus, ele te pisa hoje para não ser quebrado lá na frente. Meu Deus, aleluia. Aí lá naquele estande que ela está, nós sabemos e pregamos que tem um rio que alega a cidade de Deus. Já falamos também que aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Glória a Deus. Mas naquele momento o vaso tem que secar. Toda a água que tem naquela argila ou naquele barro tem que secar. Aleluia. Quer perguntar por quê? Porque o próximo processo é o encaldeamento. Alguém sabe o que é encaldeamento? O vaso, ele não
avermelhado como nós vemos não. Ele fica da cor do barro. Após ele estar seco, uma cor acinzentada, aí o oleiro vai lá, visita, está seco o vaso. Então agora vamos ver se o vaso está aprovado. Aquele vaso junto com os demais vasos, é empilhado vaso sobre vaso em um certo recipiente. O vaso pensa que está sendo tudo bem, agora vou ser usado. O oleiro vem, o próprio oleiro, põe o vaso aqui. Ah, tem uma gretinha ali, pega um vaso pequeno e coloca do lado. Ah, tem um maior, coloca em cima, ou coloca o pequeno em cima do maior. Encheu de vaso. Oh, Deus Santo. Aí depois o vaso que começa a perceber que a luz está acabando, é um momento de trevas. O oleiro vem com a colher de pedreiro, vai fechando ali. Fechou. Tampou. Não tem entrada de ar nenhuma. Ele vem por baixo, acende o fogo. Aleluia. E as lavaredas começam assim. Meu Deus. O vaso ficar pronto, tem que começar a queimar. Está queimando? Está doendo? É ele colocando fogo na fornalha. Aí começa. Quanto tempo, pastor? 1 hora, 2, 10, 12, 15, 18, 20. 22 horas de fogo ativo. O vaso fica encaldeado, ou seja, o vaso fica da cor de uma brasa. Lembra aquela provação que você tem, que tem um dia ou outro que dá uma aliviada? Tem. O oleiro tira o vaso com uma certa ferramenta, põe fora, pega um pedaço de metal e bate. Se o vaso fizer um som choco, ele tem que voltar, porque ainda não está pronto. É Deus. Mas Deus está no controle. Ele está fazendo. Isso é Deus, isso não é um homem. Bateu. Aí depois ele tira o vaso de novo e bate. Tem que tinir como metal. Então, na hora que você sentir um alívio na sua provação, louve, cante, exalte, glorifique, porque está sendo a hora de sair do encaldeamento. Enquanto você sai do encaldeamento, falta só mais um processo para você estar pronto. Saltemos 20 processos aí. Ele vem, abre a fornalha, apaga o fogo e agora deixa o vaso no calor para ele esfriar naturalmente. Aí ele vai, 24 horas depois, tirando os vasos e colocando exposto. Mas aí tem a mão do homem de novo. Dá para aguentar mais um pouquinho? Oh, meu Jesus, aleluia. Essa foi. Oh, glória, glória, aleluia. Aí o homem vem com a lixa, às vezes grossa, às vezes fina, depende de qual finalidade do vaso, e começa Oh, meu Jesus, aleluia. a esfregar para ver se o vaso tem qualidade. É Deus. Começa a esfregar para ver se o vaso vai dar brilho, se vai dar um bom acabamento. Está acabado? Agora tá. Agora pode pegar o vaso e encher ele de água, que ele vai matar a sede de multidões. Aleluia. Pode pegar o vaso e colocar na estante, porque ele vai dar um destaque na sua casa. Pode pegar o vaso, encher ele de azeite, e ele não vai deixar
o azeite faltar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo. E nós, nos anos 80, costumávamos a cantar: põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe, eu quero seguir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Senhor Jesus, Tu és meu guia. Senhor Jesus, Tu és amor. Salvaste a minha alma perdida, por isso eu te louvo. Do meu coração, do meu coração, do meu coração. Amém? Irmão, se você vem aprender a ser barro todo dia, porque o processo é longo e só Deus pode te dizer no momento em que você se torna um vaso. Lembra que ele disse com Jeremias: assim como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Oh, Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Desculpe pelo tempo.